Olá! Vamos falar de um dos momentos que, olha, mudou completamente o rumo da história. A grande expansão marítima europeia. Foi uma época que não só redesenhou os mapas, mas redefiniu o destino de continentes inteiros. Vamos entender direitinho como isso aconteceu? Então, vamos direto ao ponto. A pergunta que guia tudo é: por que uma civilização que estava, literalmente, caindo aos pedaços, cheia de peste, guerra e fome, de repente resolveu arriscar tudo e navegar para um lugar que ninguém nem sabia se existia? A resposta é bem complexa e começa numa Europa que estava ali, à beira do abismo. Para entender, a gente precisa voltar lá para os séculos XIV e XV. O primeiro grande baque foi a peste negra. Uma pandemia, gente, terrível, que chegou a matar 1/3 da população. Imagina o caos. Ela desestruturou a sociedade e deixou um rastro de medo e morte por todo lado. E como se não bastasse, joga nessa mistura aí guerras que pareciam não ter fim. Conflitos enormes como a Guerra dos 100 Anos não só matavam gente no campo de batalha, mas também quebravam os reinos, destruíam as plantações e paravam o comércio. A única coisa certa era a instabilidade. E para completar esse cenário de filme de terror, a fome. A fome era uma coisa constante na vida das pessoas. Com o clima todo maluco, campos devastados pela guerra, as colheitas falhavam direto, milhões de pessoas na miséria. Esse era o retrato do que a gente chama de crise do feudalismo. O sistema todo estava desmoronando. Naquela época, a mentalidade que dominava era o teocentrismo. Ou seja, Deus estava no centro de absolutamente tudo, e a fé era a resposta para qualquer pergunta. Só que, com tanta desgraça acontecendo, as pessoas começaram a sentir que, só rezar não estava resolvendo a fome, nem parando as guerras. O mundo precisava de novas ideias, de um novo jeito de enxergar as coisas. E é exatamente aí, nesse ponto de crise total, que a história dá uma virada espetacular. A Europa precisava de uma saída, de uma solução. E essa busca não começou nos oceanos, não. Começou dentro da cabeça das pessoas. Essa aqui é a essência da mudança. A gente sai do teocentrismo e entra no antropocentrismo. O foco muda de Deus para o ser humano. A razão, a ciência, a ambição pessoal, tudo isso ganha uma força incrível. De repente, explorar o mundo desconhecido não era mais desafiar a vontade de Deus, mas sim celebrar a capacidade do ser humano de ir além. E essa nova mentalidade encontrou uma missão muito prática, muito urgente. As rotas comerciais por terra para o Oriente, de onde vinham as especiarias, a seda, artigos de luxo, essas rotas estavam bloqueadas. Pelo mar, quem mandava eram Gênova e Veneza, que cobravam uma fortuna. O ponto-chave é o seguinte: a nova classe de comerciantes, a burguesia, precisava desesperadamente de um novo caminho para as riquezas do Oriente. Era uma questão de sobrevivência econômica mesmo. Mas aí fica a pergunta, né? Por que justo Portugal e Espanha? Por que não a França, a Inglaterra? A resposta está numa combinação única de fatores que colocou a Península Ibérica na frente de todo mundo nessa nova era. Olha só que interessante. Portugal saiu na frente porque foi o primeiro país a se organizar, a ter um governo centralizado e estável na Europa. Sua posição geográfica, com aquela costa toda virada para o Atlântico, era um convite à aventura. E ainda tinha a Escola de Sagres, que era tipo o centro de tecnologia de ponta da navegação na época. A Espanha, claro, vendo o sucesso do vizinho, correu atrás, unificou o reino, expulsou os mouros e pensou: opa, a gente não pode ficar fora dessa. E aí, meu amigo, a corrida começou para valer. Em 1415, Portugal deu o primeiro passo, conquistando Ceuta, no norte da África. Em 1492, a Espanha entra com tudo no jogo, bancando a viagem de Colombo. Mas o momento de ouro, o grande momento, foi em 1498. Vasco da Gama consegue contornar a África inteira e chegar na Índia. O caminho marítimo para as especiarias estava finalmente aberto. Claro, com duas superpotências descobrindo novas terras ao mesmo tempo, a chance de dar briga era enorme. O conflito parecia certo, e a solução que eles encontraram foi uma coisa de louco, inédita. Pegar o mapa do mundo e literalmente dividir no meio. Foi uma verdadeira queda de braço diplomática. Teve um primeiro acordo, mas aí Colombo descobriu a América. O Papa, que era espanhol, traçou uma linha que beneficiava demais a Espanha. Portugal, claro, não gostou nada disso. Bateu o pé. Na negociação direta, no Tratado de Tordesilhas, Portugal conseguiu empurrar essa linha mais para o oeste. Mal sabiam eles que essa pequena mudança no mapa tinha acabado de garantir o futuro Brasil para Portugal. Pensa só.
Tá, mas e o resto da Europa? França, Inglaterra? Como eles reagiram? A reação deles está resumida nessa frase, que é atribuída ao rei da França. Basicamente, eles olharam para esse tratado e disseram: com licença? Quem disse que o mundo pertence só a vocês dois? Para eles, aquele acordo era só um pedaço de papel sem valor. E a resposta deles foi o quê? Pirataria e as suas próprias expedições para abocanhar uma fatia desse novo mundo. Ok, a gente já viu como tudo aconteceu. Mas e daí? Qual foi o impacto real disso tudo? Porque essas navegações não só descobriram novas terras, elas viraram a economia mundial de cabeça para baixo. O resultado foi tão, mas tão profundo que os historiadores deram um nome para ele: Revolução Comercial. Foi um período de mudanças radicais que plantou as sementes do capitalismo como a gente conhece hoje, transformando o comércio global no grande motor do mundo. E talvez a mudança mais brutal de todas tenha sido essa. O centro da economia mundial, que por séculos ficava ali no mar Mediterrâneo, simplesmente mudou de lugar. Foi para o Oceano Atlântico. Cidades como Gênova e Veneza, que eram as mais ricas, perderam poder. Enquanto isso, Lisboa, Sevilha e um pouco depois, Londres e Amsterdã se tornaram as novas donas do jogo. Então, o ponto fundamental é este. A economia global, como a gente conhece, nasceu ali. Comércio em escala planetária, o enriquecimento absurdo da burguesia, novos mercados e, o mais importante, o que a gente chama de acumulação primitiva de capital. Ou seja, toda a riqueza tirada das Américas e da África, que mais tarde serviu como combustível para financiar a Revolução Industrial na Europa. E a gente fecha com uma reflexão que é essencial, não tem como negar. A expansão europeia construiu o mundo globalizado em que a gente vive hoje. Só que essa construção foi feita sobre as bases da exploração, da escravidão, da violência contra milhões de pessoas. Entender esse paradoxo, o progresso para uns sendo a tragédia para outros, é a chave para entender as desigualdades do nosso mundo até hoje. Então, fica a pergunta, né? Qual é o verdadeiro legado dessa era? A resposta continua em aberto.